Olá, começa agora o Direito Sem Fronteiras e o tema de hoje é a Aliança do Pacífico. Fundado há apenas 2 anos, o Bloco Econômico já desponta como um dos mais competitivos do mundo. Você vai conhecer hoje os objetivos dessa aliança, pontos fortes e fracos e a relação do grupo com o Brasil. Estão aqui comigo para falar a respeito do tema da semana o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e especialista em Economia Política Internacional, Roberto Goulart Menezes, e o professor de Direito Internacional e especialista em Integração Latino-Americana, Paulo Henrique Faria Nunes. Antes, eu os convido e a você que está em casa a acompanhar uma reportagem sobre o assunto da semana. A formação de um bloco econômico acontece quando países com interesses comuns se unem para facilitar o comércio entre eles e promover o crescimento econômico conjunto. Os blocos são geralmente formados por países vizinhos ou que possuam afinidades culturais ou comerciais. Fazer parte de um bloco econômico se tornou uma tendência mundial, principalmente com os efeitos da globalização. Economistas afirmam que ficar fora de um deles é viver isolado do mundo comercial. O primeiro bloco econômico nasceu na década de 50, com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Outros tantos vieram depois, como, por exemplo, a União Europeia, o Mercosul, a ALCA e a Aliança do Pacífico. Via de regra, os blocos econômicos podem determinar uma área de livre comércio em que há isenção das taxas de importação, o estabelecimento da União Aduaneira, que cria regras comerciais com países que não fazem parte do bloco, a criação de um mercado comum e, num estágio máximo de união, a adoção de uma moeda única. A Aliança do Pacífico é um dos mais novos blocos econômicos do mundo. Criado oficialmente no dia 6 de junho de 2012, engloba Chile, Colômbia, Peru e México. São 210 milhões de habitantes e um PIB de 2 trilhões de dólares. Como nós estamos falando para telespectadores, alguns que são, digamos assim, iniciados em questões econômicas, mas nós temos um público também muito curioso a respeito de diversas questões que compõem o mundo jurídico e econômico, no caso especificamente, eu faria a pergunta relativa a critérios de comparação. Por exemplo, no que seria um certo imaginário coletivo entre a União Europeia e, no caso, o exemplo mais perto do Mercosul. É possível se fazer uma comparação em termos de exposição em relação a esses outros dois blocos? A natureza da União Europeia, inicialmente, ela está associada a uma pacificação, né, do continente após a Segunda Guerra Mundial. Então, nós tivemos inicialmente, em 1951, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, depois, em 1957, a criação da Comunidade Econômica Europeia, mas entre 1957 e até 1986, ela também viveu altos e baixos, né? Nos anos 70, nós tivemos um recuo, inclusive, do processo de integração na própria Europa. E com o fim da Guerra Fria, já ali em meados dos anos 80, com a União Soviética sinalizando com uma nova política externa a partir do Gorbachev, a União Europeia, em 1986, assina o famoso Ato Único Europeu, onde ela recoloca e reposiciona a sua estratégia de integração econômica, política e comercial. E depois, com o fim do leste europeu, do Muro de Berlim, isso acelerou-se até que chegou-se ao famoso Tratado de Maastricht e que criou, entre outras coisas, a moeda única europeia, que hoje, né, nós sabemos que é a única experiência do tipo no mundo e que vive desde 2008 um profundo processo de crise. A comparação com o Mercosul é importante porque o Mercosul, surgido em 1991, ele se inspirou muito na Comunidade Europeia e no próprio processo de integração econômico e comercial europeu. Mas, no entanto, nós não caminhamos, nunca esteve no horizonte do nosso acordo regional a criação de uma moeda única. O Brasil sempre se mostrou não só reticente, mas contrário a essa proposta. E no caso específico da Aliança do Pacífico, eu deixo a pergunta em aberto para os dois. Como é agora com o professor Paulo Henrique, né? A União Europeia é o espelho dos blocos latino-americanos. Então, se nós observarmos até o nome do bloco, o principal bloco do qual o Brasil participa, o Mercosul, Mercado Comum do Sul, nós nos espelhamos no mercado comum já implementado pelos europeus. Então, a ideia era reproduzir e, claro, contextualizar na América do Sul, assim como a comunidade andina, inclusive, nós nos inspiramos muito no marco institucional. Talvez nós tenhamos até um marco institucional mais complexo do que nós deveríamos ter de verdade.
porque nós, em muito pouco tempo, tentamos construir tudo muito rapidamente. Então, quando nós comparamos com a União Europeia, Mercosul, Comunidade Andina, a própria Aliança do Pacífico, nós temos como norte a União Europeia. Agora, a Aliança do Pacífico, um dos principais diferenciais é que normalmente nós tentamos reproduzir os passos dados pelos europeus. Inicialmente o livre comércio, posteriormente a política aduaneira comum, com a constituição de uma união aduaneira e, quem sabe, pelo menos como meta, a constituição de um mercado comum regional. O grande diferencial nesse momento da Aliança do Pacífico é que o Acordo Marco ele ignora essa segunda etapa, que é a política aduaneira comum, até que eles têm como meta uma zona de livre comércio, um regime de livre comércio. Eles têm como meta uma integração profunda com circulação de fatores de produção, mas não há o interesse, pelo menos nesse momento, na constituição de uma política aduaneira única. Muito se falou durante um determinado período a respeito dos problemas enfrentados pelo Mercosul e com a criação da União do Pacífico, se falava que eles já começavam com uma vantagem competitiva maior em relação ao Mercosul pela própria formatação dos países que o compõem. Isso ainda é uma realidade? Isso é algo presente? Eu creio que há um certo exagero na comparação entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul, porque o Mercosul completa agora 23 anos de existência e a Aliança do Pacífico apenas 2 anos. No entanto, esses países, quando nós olhamos a natureza política comercial de cada um deles, nós vamos encontrar, por exemplo, no caso do Chile, é o país que praticamente mais tem acordo de livre comércio no mundo. Mas o Chile tem quanto do comércio mundial? O Chile tem uma pequena 0,01 do comércio mundial, né? Se muito. Então, o Chile, ele sempre buscou, após a redemocratização, aquilo que ele chamou de inserção múltipla. O Chile buscou entrar no NAFTA, num acordo junto com os Estados Unidos, o Canadá e o México, e não obteve sucesso. O Chile buscou a União Europeia, o Chile buscou o Acordo do Pacífico, um fórum Ásia-Pacífico, um fórum ASEAN, buscou a aliança com outros países do Pacífico, enfim. O Chile ele tem uma inserção múltipla, ok. No entanto, quando nós pegamos um país como o México, que está na Aliança do Pacífico, o México tem um perfil comercial próximo do Brasil, é a maior economia da Aliança do Pacífico, com um PIB de casa de 1,2 trilhão de dólares, e o México ele tem 90% do seu comércio voltado aos Estados Unidos, os Estados Unidos e segundo o Canadá. Então, a busca de comparação tem, num primeiro momento, uma certa afobação, buscando, sobretudo, aqueles que ecoam um pouco a proposta da área de livre comércio das Américas. Então, portanto, aqueles que se colocavam mais favoráveis na universidade, no meio empresarial, enfim, no meio jornalístico, inclusive no jornalismo econômico mais especializado, que tem um certo eco nesse sentido, de buscar reproduzir a ideia de uma letargia para o Mercosul no argumento e, ao mesmo tempo, a Aliança do Pacífico. Em apenas 2 anos, realizou 9 encontros de presidentes, sendo um deles, inclusive, por teleconferência. Então, essa ideia de procurar apresentar a Aliança do Pacífico como uma via rápida, pragmática e que procura, enfim, já sabe desde saída onde quer chegar, como faz para chegar, quais os seus objetivos chaves, nós não podemos esquecer também a relação com os Estados Unidos, através de tratados de livre comércio. Eu não vejo que essa seja, de imediato, uma comparação plausível entre o Mercosul, a sua estrutura institucional, comparar com a Aliança do Pacífico. Eu gostaria de ouvir a opinião dos dois a respeito de um aspecto que é muito comentado em relação aos blocos aqui, particularmente na América Latina, que é com relação aos aspectos ideológicos que envolvem muitos dos países. No caso do Mercosul, por exemplo, a Venezuela, um país bolivariano, e países liberais que fazem parte dos mesmos acordos, das mesmas tentativas de acordos. Isso é uma dicotomia real? Isso realmente existe? Começa com o professor Paulo. Do ponto de vista político, mostrando essa dicotomia, países da Aliança do Pacífico, aí eu resgato sobretudo aqui a Colômbia e o Peru, e o Chile em segundo plano, porque isso é um retrato da crise institucional e política nesse momento do Bloco Andino, a Comunidade Andina de Nações. Se nós observarmos dos países da Aliança do Pacífico, a Colômbia e o Peru são membros da Comunidade Andina,
assim como a Bolívia e o Equador. A Venezuela fazia parte da comunidade andina, se desvinculou para aderir ao Tratado de Assunção, o tratado constitutivo do Mercosul. O Chile também, o Chile foi um fundador da Comunidade Andina de Nações. No regime do Pinochet, ele se desliga, ele denuncia o Pacto Andino novamente e volta à cena como um país associado. Então, fica clara essa dicotomia política, porque hoje nós temos, apesar de uma política de boa vizinhança, nós temos projetos concorrentes. E esses projetos retratam diferentes visões de a divergência na política externa desses países. Essa visão que se coloca de que a Venezuela passa a ser um entrave para o Mercosul ao invés de um ganho, eu tenho dificuldades em concordar com esse argumento. Por quê? Porque nesse momento a principal crítica que o Mercosul sofre em termos comerciais é não ter conseguido fechar grandes acordos comerciais com parceiros significativos. Por quê? O Mercosul fechou com a Palestina, com o Egito e com Israel, ok. Mas o Mercosul, desde 99, negocia com a União Europeia, né, um acordo, né, birregional, Mercosul-União Europeia, que no final do ano passado e no começo desse ano, sobretudo por iniciativa do Brasil, chegou-se a uma lista de oferta única. Isso é um fato inédito no Mercosul, portanto, buscando o consenso entre os seus integrantes, do qual a Venezuela não pôde opinar porque ela não está plenamente integrada à tarifa externa comum. No entanto, foi a União Europeia quem recuou de seguir com as negociações nesse momento, adiando para o próximo ano. Também em função da crise econômica internacional, em função da crise, né, em alguns dos seus países membros. Então, acho que essa dimensão ideológica que muitas vezes se coloca no Mercosul e procura ver a Aliança do Pacífico como pragmático sem ideologia, eu acho que é um pouco, digamos assim, de exagero também, porque o que o Brasil busca na América do Sul de maneira pragmática é sim o comércio, é sim a economia. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente continua essa nossa conversa sobre a Aliança do Pacífico logo depois do intervalo. Não saia daí. O Rio de Janeiro vai receber a 22ª Conferência Nacional dos Advogados, entre os dias 20 e 23 de outubro. O tema central do evento é Constituição Democrática e Efetivação dos Direitos. Na ocasião, também acontecerá o 3º Congresso Internacional dos Advogados de Língua Portuguesa. Informações e inscrições no site www.oab.org.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta e o nosso tema de hoje é a Aliança do Pacífico. Bom, como o próprio nome já diz, uma grande expectativa que existe é, particularmente, embora haja alianças com outros países, outros blocos econômicos, mas essa saída especificamente para o Pacífico. Se fala muito, inclusive, do ponto de vista do Brasil, em ter um fortalecimento de aliança com esta aliança, com o perdão da repetição da palavra, com uma saída dos seus produtos especificamente para aquela região. Isso é uma realidade? Isso é possível? Eu creio que sim. Esse discurso passou em relação ao Mercosul, com a Aliança do Pacífico, ele teve dois momentos importantes na sua mudança. Primeiro foi a reeleição do Juan Manuel Santos, na Colômbia, que no momento da Copa do Mundo aqui esteve no Brasil, acompanhando algumas partidas do seu país, e teve um encontro com a presidente Dilma, na qual ele expressou publicamente de que o Mercosul não é um rival, não é visto como rival pela Aliança do Pacífico. E mais recentemente, a presidente Michelle Bachelet, no Chile, recupera esse ponto, né, do qual não pode ser visto como blocos em confrontos. Né? E na última reunião agora ocorrida em Mita, no México, na nona reunião de presidentes da Aliança do Pacífico, já está, inclusive na declaração final, encontros entre os dois acordos regionais. E isso é muito importante. Por quê? Porque na América Latina, desde a Segunda Guerra Mundial, as tentativas do processo de integração latino-americano, ele persiste, melhor dizendo, alguns problemas. O primeiro deles é a baixa complementariedade econômica, o segundo é a baixa integração de cadeias produtivas e o terceiro é a baixa interdependência econômica entre esses países. Então, a saída do Pacífico via países como Peru,
né, o próprio Chile, né, e a Colômbia, seriam muito bem-vindas para o conjunto da dinamizar o conjunto da economia da região. Importante é que esses acordos, em algum momento, eles busquem uma convergência, de tal modo que torne a região, ou seja, a América do Sul, né, mais competitiva frente a outras áreas do globo em termos comerciais. Eu não resisto à analogia, mas existe aquela famosa frase que fala com relação ao México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Do ponto de vista de mercado, essa presença do México no grupo e essa possibilidade de uma integração maior com o Brasil, isso é uma vantagem ou uma desvantagem? Eu creio que o México, em 1994, quando ele escolheu a via do NAFTA junto com os Estados Unidos, ele entrou numa condição subordinada, né? E o México, com função cerca de 300 bilhões de dólares das suas exportações, tem como destino os Estados Unidos, sendo que o segundo parceiro comercial do México, que é o Canadá, são 10 bilhões de dólares. Então, ou seja, o Brasil é o quinto parceiro comercial do México, sobretudo no setor de automóveis. Então, o México, ele procura se reinserir na América Latina. Tanto que é importante notar que quando o México vai, a partir de 94, ele passa a integrar o NAFTA, a temática de América Latina ela fica secundada pela diplomacia brasileira. Ou seja, o Brasil passa a falar mais fortemente de construir a América do Sul. Então, essa ideia de uma identidade sul-americana do Brasil, ela passa a ser fortemente realçada nesse período. E o México, em função da experiência da crise internacional de 2008, né, e inclusive até com os ganhos não obtidos no NAFTA até o momento, o México ele procura se reinserir na economia latino-americana. Então, tem uma forte presença no Caribe, mas de ponto de vista comercial muito baixa no conjunto tanto do Caribe quanto dos demais países da América Latina. Então, eu creio que essa volta do México via Aliança do Pacífico é também buscando, né, se reinserir na região para em melhores condições se reinserir internacionalmente. Professor Paulo, parece que de uma certa maneira nós temos uma questão econômica que acaba sendo bastante geopolítica também, porque falávamos justamente a respeito de integração com a Europa, mas acabamos vendo uma volta para a integração latino-americana, nas palavras do professor Roberto, em relação à própria situação do México em relação aos Estados Unidos. É uma questão bastante interessante. Sim, tem duas questões. A primeira, quanto à infraestrutura física, é óbvio que a Aliança do Pacífico ela é de interesse, mas não é uma questão nova. Nós já temos, inicialmente, uma iniciativa regional, que é a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Sul-Americana, anterior à Aliança do Pacífico. Então, essas discussões para que o Brasil tenha acesso a portos do Oceano Pacífico, em território chileno, em território colombiano, em território peruano, inclusive a Bolívia como rota de acesso também, para chegar até esses países, embora a Bolívia não seja um país litorâneo, ela é anterior à própria Aliança do Pacífico. Quanto ao México, de fato, a questão da proximidade do México com os Estados Unidos, eu não sei até que ponto nós podemos condenar o México, e ao mesmo tempo não sei até que ponto nós podemos parabenizar o México. Foi uma decisão pragmática. Diante da possibilidade de fazer novos negócios com os Estados Unidos, mas, acima de tudo, atrair investimentos, já que o México foi muito beneficiado com investimentos, sobretudo norte-americanos, indústrias que se instalam no norte do México, exatamente porque o produto mexicano ele tem acesso ao território norte-americano e é tratado como se fosse nacional. Aí é que está a essência do livre comércio, é made in NAFTA. Houve um debate antes da reunião do Mercosul em julho sobre a ideia de antecipar a aplicação da tarifa zero no comércio entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. A ideia seria que esse acordo só entraria em vigor a partir de 2019. Essa ideia saiu do papel, o objetivo seria integrar os dois blocos, mas isso se revela como uma realidade? O Mercosul, em 2004, assinou com a comunidade andina um acordo para criar uma zona de livre comércio na América do Sul e que passa a valer, como bem mencionado, a partir de 2019. Foi uma iniciativa da presidente Dilma, da diplomacia brasileira, de buscar antecipar, em 5 anos, portanto, a zerar a tarifa, né, em cerca de 90% dos produtos comercializados. Por quê? Porque o Brasil, quando nós olhamos para o número, aumentou em cerca de 300% o seu comércio, tanto com a Colômbia, com o Chile e com o Peru.
E a estratégia brasileira foi exatamente em partes de procurar fazer frente a isso. Tem sido anunciado que uma área de livre comércio, como a Aliança do Pacífico, ela já parte de 90% de tarifa zero. O que isso quer dizer? O Brasil é o país que comercializa com a Colômbia, em torno de 83% do comércio já se dá por tarifa zero, ou muito baixa. Então, somente com a Colômbia que fica abaixo dos 90%. Então, o Brasil buscou também, a partir dessa iniciativa, dessa proposta, na cúpula do Mercosul, corrida na Venezuela, levar, né, aos demais membros do bloco essa possibilidade. Isso acabou, de todo modo, infelizmente, foi rejeitado pelos demais integrantes do bloco, enfim, em função da crise na Argentina, com muito protecionismo, a crise grave que se passa na Venezuela, e, de todo modo, a proposta brasileira não avançou. No próprio processo de implantação do Mercosul também houve muitas questões relacionadas às diferenças, certas dificuldades, e sempre se fazendo como espelho a União Europeia, se dizia, o bloco do Mercosul era bastante criticado. Considerando todo esse contexto, é possível se prever, ainda que no futuro, um processo de união de um bloco maior latino-americano a partir das experiências do Mercosul e da Aliança do Pacífico? Eu acho viável um bloco latino-americano, até porque essa ideia ela é antiga. A primeira iniciativa que nós tivemos foi a criação de uma grande zona de livre comércio latino-americana, a conhecida LAUC, Área de Livre Comércio da latino-americana. Isso em 1960. Porém, isso se mostrou inviável. Nós não tínhamos economias complementares, em muitos aspectos nós éramos economias e ainda somos concorrentes. A própria questão política nos países, na década de 60 nós começamos a ter uma série de golpes militares, uma grande influência dos Estados Unidos na região, tudo isso vai inviabilizar a ideia de integração latino-americana. Na década de 80, nós lançamos a Associação Latino-Americana de Integração, um projeto bem realista. Nesse momento não se fala em criar um regime de livre comércio, uma grande zona de livre comércio latino-americana, mas simplesmente é proposto um tratado que nós chamamos de Tratado Guarda-Chuva. Esse tratado ele abriga projetos menores, a Associação Latino-Americana, e o principal instrumento são os acordos de complementação econômica. Então, o Tratado de Assunção, constitutivo do Mercosul, ele é um acordo de complementação econômica dentro do sistema da ALAD, da Associação Latino-Americana de Integração. O acordo de preferência tarifária, México-Mercosul igualmente. A mesma coisa é válida para o Pacto Andino e os demais acordos. Então, nesse momento, nós temos o resultado de uma caminhada. Então, eu nunca gosto de ver essas questões como novas ou imediatas. Isso aí é resultado de um processo de um amadurecimento longo. Se nós olharmos o lançamento da ALAUC com a frustração de um sistema latino-americano, com a retomada da Associação Latino-Americana de Integração, na década perdida, na década de 80, obviamente, também seria impossível nós implementarmos isso. O México, obviamente, olha para o norte, porque é comercialmente mais interessante, ele ganha mais, mas nesse momento nós começamos novamente a ter uma nova política de convergência. Eu gostaria de fazer muito mais perguntas a respeito do nosso tema de hoje. Apenas para encerrar, professor, eu repito a pergunta com relação a essa possibilidade de uma integração latino-americana. Eu creio que nós temos na América do Sul, três Américas do Sul, três visões de América do Sul. A primeira é uma visão argentina, que é uma visão muito forte comercial. Uma segunda, a visão venezuelana, que é uma visão muito focada nessa questão do socialismo, século XXI, muito forte a presença, a questão estatal e que, portanto, um rechaço de saída do livre comércio, em linhas gerais. E uma visão brasileira que tem sido perseguida, que é exatamente a ideia de integrar as cadeias produtivas, de procurar ter mais complementaridade econômica nos países da região. O Brasil, ele não trabalha mais com essa ideia de ter uma integração latino-americana, isso fica apenas no terreno da cultura, né, e tal. Mas o Brasil, ele busca, a partir do Mercosul, eu creio que hoje tem uma visão pragmática, que o Brasil vai insistir até onde puder com o Mercosul. Mas o Brasil também não descuida da possibilidade de ir sozinho. Bem,
vai terminando aqui o Direito Sem Fronteiras de hoje. Eu conversei com o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, especialista em Economia Política Internacional, Roberto Goulart Menezes, e com o professor de Direito Internacional e especialista em Integração Latino-Americana, Paulo Henrique Faria Nunes. Eu agradeço a ambos pela participação aqui na TV Justiça para falar a respeito do tema de hoje. E você, amigo da TV Justiça, pode enviar a sua sugestão por e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever esta e outras entrevistas, basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Te vejo na semana que vem. Tchau.